Boa tarde. Pela nossa TV Vila Imperial, o programa Vitrine, retornando do nosso pequeno recesso de férias, 12h30. E comigo aqui nos nossos estúdios, a professora Adriana Sheremetyev, diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Petrópolis. Nós vamos iniciar o nosso programa hoje falando da Semana Jurídica, que já é a 15ª edição, já uma semana tradicional na cidade. E a professora Adriana veio falar conosco, trazer as grandes palestras, os destaques dessa semana que acontece de 8 a 12 de agosto, um evento imperdível que acontece na Universidade Católica de Petrópolis. Professora Adriana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui conosco, né? São já a 15ª edição, sim, né? Isso. Então, tem muita história essa Semana Jurídica, tem, com certeza. A Semana Jurídica, inicialmente, ela acontecia em um outro formato. Talvez nos últimos 6 anos, ela tem esse formato que tem hoje, que é um formato mais enxuto em relação às palestras e mais participação interna dos nossos alunos, com atividades mais internas. Mas ela acontece realmente há 15 anos, na semana em que se comemoram a criação dos cursos jurídicos, né? Dia 11 de agosto se comemora a criação do primeiro curso jurídico no país, então é uma semana de comemoração para os cursos jurídicos, né? Essa data é uma data de criação dos cursos jurídicos e também, acho que coincidentemente, é do dia do advogado, sim, onde se comemora sim, o dia do advogado. Sim, isso. No dia, é dia 11. 11 de agosto. A semana começa segunda-feira, dia 8, né? E tem a celebração, tem a missa na Capela Nossa Senhora de Sion, e inicia-se com a palestra de abertura no Salão Nobre. Quem é a palestrante que vai falar sobre políticas públicas e direitos humanos? A palestrante é secretária de Direitos Humanos do Recife e ela vem falar sobre direitos humanos, é uma pessoa que tem uma atuação grande na área de direitos humanos, né, no Recife, e vem trazer essa experiência para os nossos alunos. Essa temática da palestra de abertura, né, recentemente nós até trouxemos aqui ao nosso programa a informação de que a instituição constituiu um núcleo de direitos humanos e mediação, né, que é assim, inédito na nossa região. Então, talvez seja essa ponte já em função do núcleo das atividades? Sim, na verdade, isso vai mais longe, né? Isso vai à apresentação do nosso projeto de mestrado em 2008, que é em Processo, Justiça e Direitos Humanos. A partir da apresentação desse projeto ao MEC, criamos o Núcleo de Direitos Humanos e Mediação, e aí, né, uma coisa realmente veio trazendo a outra, e a palestrante vem também como atividade do Núcleo de Direitos Humanos, ligado ao nosso hoje já mestrado, né, aprovado. Aproveitando que você já falou, ia deixar para o final a questão do mestrado, mas enfim, já vamos aproveitar. Porque acaba que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque deixar surpresa para o final, né? Quer dizer, então, essa 15ª semana, ela, né, brinda, né, a celebração da conquista do mestrado em Direito da Universidade. Então, fala um pouquinho sobre esse processo aí que desde 2008, quer dizer, já houve um exercício no passado, e a partir de 2008 esse processo, né, como é que se dá esse processo para permitir à instituição de ensino que ofereça um stricto sensu, né, no curso de Direito? Nós nos reunimos a primeira vez em 2008 para elaborarmos um projeto, né? Esse projeto é apresentado ao MEC, ao órgão CAPES, né, que é o órgão responsável pelas pós-graduações stricto sensu, e é elaborado um projeto que é enviado. A partir desse momento em que o projeto é enviado, a instituição já precisa ter um corpo docente montado, e esse corpo docente já com produção científica, porque isso tudo precisa ser demonstrado no projeto. Então, em 2008, com essa primeira reunião de apoio da reitoria para que que o Centro de Ciências Jurídicas elaborasse esse projeto, foram, ao longo desse processo, contratado alguns professores, 10 professores, que é a exigência da CAPES, né, exigência mínima para a área do direito. Em junho de 2009, nós apresentamos o projeto pela primeira vez. Infelizmente, não tivemos sucesso, os critérios são muito rígidos, muito rigorosos, e não tivemos sucesso, e fizemos um pedido de reconsideração que também não tivemos sucesso.
E em 2010 reformulamos, consertamos, fizemos algumas modificações e reapresentamos o projeto novamente. Infelizmente ele também não foi aceito naquele momento. Mas não é fácil não empreender, é fácil, né? Um estricto nada senso. fácil. E aí fizemos um pedido de reconsideração, obviamente com argumentos muito sólidos e que tínhamos condição acadêmica de que a CAPES nos concedesse essa recomendação para que a universidade pudesse abrir o seu mestrado. E aí, finalmente, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, tivemos a confirmação da aprovação, a recomendação pelo órgão do MEC de que a universidade poderia abrir o seu mestrado em Direito. É o único hoje mestrado no interior, Direito no interior do Rio de Janeiro. Hoje eles estão restritos à capital e a Niterói. Então, fora dessa área metropolitana, é o único mestrado em Direito no Estado. Um grande diferencial. Um enorme diferencial e professores muito qualificados. Então, estamos muito felizes. E a Semana Jurídica acabou que, embora ela aconteça há 15 anos, esse ano tem um gosto especial, um gosto de comemoração, um gosto realmente de festa e celebração junto com os alunos. E vindo assim, na prática, nós conseguimos já esse direito pela CAPES, a aprovação da CAPES, para empreender o mestrado em Direito na instituição. E a partir de quando, as pessoas já vão poder se candidatar, participar do processo seletivo? É algo já imediato, é uma coisa que é a médio prazo? Como é que se existe dá isso? um prazo, a CAPES existe um prazo máximo dado pela CAPES, mas a intenção da universidade é provavelmente a primeira turma já começar as aulas da primeira turma no próximo semestre. É lógico que existe um processo de seleção que vai começar ainda esse semestre. Quer dizer, na verdade, as pessoas interessadas em empreender o mestrado, ficar atento, acessar o site da instituição. A universidade, que vai ter divulgação. O processo seletivo vem antes, de repente, outubro, novembro? Imagino eu que sim, que o processo seletivo ainda mais para o final desse semestre, E as pessoas têm que ficar atentas ao site da universidade, que vai trazer, evidentemente, todas as informações. E só resgatando um pouquinho, as instituições, os mestrados, os estrictos centros, mestrados e doutorados, nós temos linhas, mas você tem uma concentração, uma grande área. Sim. A grande área do mestrado da universidade... Processo, Justiça e Direitos Humanos. Na verdade, o processo e a justiça como instrumentos de efetivação dos direitos humanos, que hoje realmente direitos humanos abraça todas as áreas do direito, sem dúvida. Então, é uma grande área com grandes possibilidades de muita pesquisa, muita produção, e muitos bons resultados, certamente. Existe alguma, porque assim, em relação a outros mestrados, no caso da área de educação, ele é interdisciplinar. As pessoas com formações não específicas, não necessariamente professores, acadêmicos, pessoas que atuam em outras áreas, podem fazer o mestrado na área da educação. No caso da antropologia também, você vem de outras áreas. No direito, como fica esse processo? Por exemplo, uma pessoa que queira se candidatar ao mestrado em Direito, efetivamente, tem que ter formação em Direito, professora Adriana? Não necessariamente em Direito. O nosso mestrado me parece que prevê a possibilidade, por exemplo, de pessoas da área de filosofia, de sociologia, mas ele não é muito amplo, tão amplo quanto a educação. Ele é um pouco mais restrito que a educação. Mas não tão restrito a ponto de não permitir, por exemplo, eu não tenho formação em Direito, mas eu posso empreender. Claro, há um processo seletivo, você tem que apresentar um pré-projeto, tem que ter um certo conhecimento dentro dessas grandes áreas. É verdade. Inclusive, dentro do próprio quadro docente, nós temos professores de outras áreas, como filosofia, por exemplo. Então, evidentemente, as pessoas também com formação filosófica, por exemplo, poderiam se candidatar. Mas ele não é tão amplo quanto as possibilidades na área de educação. Um pouco mais restrito. Vamos voltar então para a nossa programação dessa semana assim, que vai ser tão comemorada. Além dessa palestra de abertura, que vai falar de políticas públicas e direitos humanos, antes de nós entrarmos, nós estamos falando sobre processo eletrônico, que me parece que é uma tendência irreversível, professora. Sim, com certeza.
é a palestra de encerramento, né, da Semana Jurídica, na sexta-feira. O professor Alexandre Câmara é muito conhecido, um autor muito conhecido na área de direito civil e muito admirado, né, em geral, pelos profissionais do direito. E ele vem falar sobre processo eletrônico, que realmente a gente costuma dizer que é o assunto da moda, né, no direito, em razão exatamente disso, né, de ser um processo irreversível da justiça que está sentindo a necessidade de se modernizar por vários motivos, né, até mesmo pela dificuldade de armazenar tanto papel, né, pela celeridade que é preciso imprimir aos processos. Então, o processo eletrônico já é uma realidade, ele ainda está funcionando de forma tímida, principalmente na Justiça Federal, ainda não totalmente implantado, mas efetivamente, certamente não tem volta, né? O papel vai acabar em breve. Então, e aí ele vai exatamente abordar essa questão de como vai se dar, quer dizer, esse processo eletrônico. Eu estava, por exemplo, jogando algumas questões aqui, né, que talvez até seja as pessoas que atuam na área do direito possam estar questionando, talvez ele até possa responder, né, que diz respeito a você fazer, eu particularmente parto do pressuposto, eu fazer uma leitura num papel, eu tenho um determinado comportamento e um determinado nível de apuro, né? E você fazer uma leitura eletrônica, né, há uma certa distinção. E nós também estamos falando da questão da cai a rede, né, cai a internet. Sim. Tudo bem que você tenha a flexibilidade de você estar consultando do seu escritório enquanto advogado, né, ou até um procurador, enfim, fazendo um horário fora na sua residência também. Você tem essa, digamos assim, essa acessibilidade. Mas ela também pode, em algum momento, comprometer. Essas questões, não sei se a senhora tem conhecimento, isso já é discutido, isso já está previsto? Existem muitas críticas, né? A questão da própria segurança. Quando você tem um papel, você vai lá e tem um protocolo que você leva, né, com o protocolo dizendo que você entregou. É um documento. É um documento, é um papel com um documento. O eletrônico, o virtual, é uma coisa que fica na rede, digamos assim, né? Está pairando, né? Então, é claro que existe ainda muita insegurança. Mas é claro também que existe muita insegurança em relação a tudo que é novo, né? Então, certamente, todos nós vamos nos adaptar para que possamos usar o processo eletrônico de forma segura e eficiente, que é a intenção, né? De que seja mais eficiente que o papel. Então, certamente, quem tiver dúvidas, o processo eletrônico, com certeza, no encerramento no dia 12 de agosto, na sexta-feira, também no Salão Nobre da Universidade Católica, às 19h30. E também na sexta-feira, quer dizer, claro, a semana toda, muitos minicursos, eu vi aqui, são quase 17 atividades entre minicursos, cinema, direito no cinema, que é uma atividade também muito interessante. Uma atividade que os alunos gostam muito, é sempre um professor, né, que ministra a atividade, escolhendo um filme de temática jurídica e depois sempre faz um debate com os alunos, é sempre muito bem-vindo e muito bem aceito pelos alunos. Então, essa programação está disponível no site da universidade, informações e inscrições estão também lá disponíveis, o telefone, para quem quiser anotar o telefone, que nós estamos direcionando para o Centro de Ciências Jurídicas, é o 2244-4058. No dia 12 também vai haver um workshop, que é uma parceria da universidade com a ONG, né, SOS Vida, é uma parceria que nós já fizemos há uns 2 anos atrás, já tínhamos feito esse workshop na UCP e agora vamos fazer novamente, inserindo na Semana Jurídica, né, que certamente terá participação dos nossos alunos e participação de público externo também. E o tema é o portadora do HIV/AIDS e o acesso à justiça. A programação vai das 8 da manhã com credenciamento, finalizando às 15h30, ou seja, às 3h30 da tarde, no Salão Nobre da Universidade. Quer dizer, então, se introduziu dentro da Semana Jurídica, até mesmo porque passa pelas questões também de direitos humanos, com certeza, né? Do acesso à justiça, que também no próximo bloco nós vamos falar mais uma vez também, vamos trazer de novo o professor Kleber para falar sobre o acesso à justiça e a justiça. E em 2010 reformulamos, consertamos, fizemos algumas modificações e reapresentamos o projeto novamente,
Infelizmente, ele também não foi aceito naquele momento. Quer dizer, não é fácil não empreender, é fácil, né? Um estricto nada senso. fácil. E aí fizemos um pedido de reconsideração, obviamente com argumentos muito sólidos e que tínhamos condição acadêmica de que a CAPES nos concedesse essa recomendação para que a universidade pudesse abrir o seu mestrado. E aí, finalmente, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, tivemos a confirmação da aprovação, a recomendação pelo órgão do MEC de que a universidade poderia abrir o seu mestrado em Direito. É o único hoje mestrado no interior, Direito no interior do Rio de Janeiro. Hoje eles estão restritos à capital e a Niterói. Então, fora dessa área metropolitana, é o único mestrado em Direito no Estado. Um grande diferencial. Um enorme diferencial e professores muito qualificados, né? Então, estamos muito felizes. E a Semana Jurídica acabou que, embora ela aconteça há 15 anos, esse ano tem um gosto especial, né? Um gosto de comemoração, um gosto realmente de festa e celebração junto com os alunos, né? E vindo assim, né, na prática, né, nós conseguimos já, né, esse direito pela CAPES, a aprovação da CAPES, para empreender o mestrado, né, em Direito na instituição. E a partir de quando, né, as pessoas já vão poder se candidatar, participar do processo seletivo? É algo já imediato, é uma coisa que é a médio prazo? Como é que se existe um prazo, a CAPES existe um prazo máximo dado pela CAPES, mas a intenção da universidade é provavelmente a primeira turma já começar as aulas da primeira turma no próximo semestre. É lógico que existe um processo de seleção que vai começar ainda esse semestre. Quer dizer, na verdade, as pessoas interessadas em empreender o mestrado, ficar atenta, acessar o site da instituição. A universidade, que vai ter divulgação. O processo seletivo vem antes, de repente, outubro, novembro? Imagino eu que sim, que o processo seletivo ainda mais para o final desse semestre, né? E as pessoas têm que ficar atentas ao site da universidade, que vai trazer, evidentemente, todas as informações. Isso, resgatando um pouquinho, as instituições, os mestrados, né, os estrictos sensos, mestrados e doutorados, né, nós temos linhas, mas você tem uma concentração, uma grande área. Sim. A grande área do mestrado da universidade... Processo, Justiça e Direitos Humanos. Na verdade, o processo e a justiça como instrumentos de efetivação dos direitos humanos, né? Que hoje realmente direitos humanos abraça todas as áreas do direito, né? Sem dúvida. Então é uma grande área com grandes possibilidades de muita pesquisa, muita produção, né? E muitos bons resultados, certamente. Existe alguma, porque assim, em relação a outros mestrados, no caso da área de educação, ele é interdisciplinar. As pessoas com formações não específicas, né, não necessariamente professores, acadêmicos, pessoas que atuam em outras áreas, podem fazer o mestrado na área da educação. No caso da antropologia também, você vem de outras áreas. No direito, como fica esse processo? Por exemplo, uma pessoa que queira se candidatar ao mestrado em Direito, efetivamente, tem que ter formação em Direito, professora Adriana? Não necessariamente em Direito. O nosso mestrado me parece que prevê a possibilidade, por exemplo, de pessoas da área de filosofia, de sociologia, mas ele não é muito amplo, tão amplo quanto a educação. Ele é um pouco mais restrito que a educação. Mas não tão restrito a ponto de não permitir, por exemplo, eu não tenho formação em Direito, mas eu posso empreender. Claro, há um processo seletivo, você tem que apresentar um pré-projeto, tem que ter um certo conhecimento dentro dessas grandes áreas. É verdade. Inclusive, dentro do próprio quadro docente, nós temos professores de outras áreas, como filosofia, por exemplo. Então, evidentemente, as pessoas também com formação filosófica, por exemplo, poderiam se candidatar. Mas ele não é tão amplo quanto as possibilidades na área de educação. Um pouco mais restrito. Vamos voltar então à nossa programação dessa semana assim, que vai ser tão, né, comemorada, né? Além dessa palestra de abertura, que vai falar de políticas públicas e direitos humanos, antes de nós entrarmos, nós estamos falando sobre processo eletrônico, né? Que me parece que é uma tendência irreversível, professora. Sim, com certeza. É a palestra de encerramento, né, da Semana Jurídica, na sexta-feira.
O professor Alexandre Câmara é muito conhecido, um autor muito conhecido na área de direito civil e muito admirado, né, em geral, pelos profissionais do direito. E ele vem falar sobre processo eletrônico, que realmente a gente costuma dizer que é o assunto da moda, né, no direito, em razão exatamente disso, né, de ser um processo irreversível da justiça que está sentindo a necessidade de se modernizar por vários motivos, né, até mesmo pela dificuldade de armazenar tanto papel, né, pela celeridade que é preciso imprimir aos processos. Então, o processo eletrônico já é uma realidade, ele ainda está funcionando de forma tímida, principalmente na Justiça Federal, ainda não totalmente implantado, mas efetivamente, certamente não tem volta, né? O papel vai acabar em breve. Então, e aí ele vai exatamente abordar essa questão de como vai se dar, quer dizer, esse processo eletrônico. Eu estava, por exemplo, jogando algumas questões aqui, né, que talvez até seja as pessoas que atuam na área do direito possam estar questionando, talvez ele até possa responder, né, que diz respeito a você fazer, eu particularmente parto do pressuposto, eu fazer uma leitura num papel, eu tenho um determinado comportamento e um determinado nível de apuro, né? E você fazer uma leitura eletrônica, né, há uma certa distinção. E nós também estamos falando da questão da cai a rede, né, cai a internet. Sim. Tudo bem que você tenha a flexibilidade de você estar consultando do seu escritório enquanto advogado, né, ou até um procurador, enfim, fazendo um horário fora na sua residência também. Você tem essa, digamos assim, essa acessibilidade. Mas ela também pode, em algum momento, comprometer. Essas questões, não sei se a senhora tem conhecimento, isso já é discutido, isso já está previsto? Existem muitas críticas, né? A questão da própria segurança. Quando você tem um papel, você vai lá e tem um protocolo que você leva, né, com o protocolo dizendo que você entregou. É um documento. É um documento, é um papel com um documento. O eletrônico, o virtual, é uma coisa que fica na rede, digamos assim, né? Está pairando, né? Então, é claro que existe ainda muita insegurança. Mas é claro também que existe muita insegurança em relação a tudo que é novo, né? Então, certamente, todos nós vamos nos adaptar para que possamos usar o processo eletrônico de forma segura e eficiente, que é a intenção, né? De que seja mais eficiente que o papel. Então, certamente, quem tiver dúvidas, o processo eletrônico, com certeza, no encerramento no dia 12 de agosto, na sexta-feira, também no Salão Nobre da Universidade Católica, às 19h30. E também na sexta-feira, quer dizer, claro, a semana toda, muitos minicursos, eu vi aqui, são quase 17 atividades entre minicursos, cinema, direito no cinema, que é uma atividade também muito interessante. Uma atividade que os alunos gostam muito, é sempre um professor, né, que ministra a atividade escolhendo um filme de temática jurídica e depois sempre faz um debate com os alunos, é sempre muito bem-vindo e muito bem aceito pelos alunos. Então, essa programação está disponível no site da universidade, informações e inscrições estão também lá disponíveis, o telefone, para quem quiser anotar o telefone, nós estamos direcionando para o Centro de Ciências Jurídicas, é o 2244-4058. No dia 12 também vai haver um workshop, que é uma parceria da universidade com a ONG, né, SOS Vida, é uma parceria que nós já fizemos há uns 2 anos atrás, já tínhamos feito esse workshop na UCP e agora vamos fazer novamente inserindo na Semana Jurídica, né, que certamente terá participação dos nossos alunos e participação de público externo também. E o tema é o portadora do HIV/AIDS e o acesso à justiça. A programação vai das 8 da manhã com credenciamento, finalizando às 15h30, ou seja, às 3h30 da tarde, no Salão Nobre da Universidade. Quer dizer, então, se introduziu dentro da Semana Jurídica, até mesmo porque passa pelas questões também de direitos humanos, com certeza, né? Do acesso à justiça, que também no próximo bloco nós vamos falar mais uma vez também, vamos trazer de novo o professor Kleber para falar sobre o acesso à justiça e a justiça gratuita. E aí o workshop acontece no Salão Nobre, as informações também inscrições podem ser feitas no centro. Sim, podem ser feitas no centro. Ok. Então, uma programação vastíssima. Não deixem de acessar o site, não deixem de buscar informações.
É uma programação que tem o foco também em direitos humanos. Parabéns à professora, parabéns à universidade. Parabéns à universidade. E ao curso, né, que realmente é uma grande... A equipe que trabalhou, e foi uma equipe muito importante, professores muito dedicados, e parabéns para o centro, né? Parabéns para a cidade que está recebendo um mestrado, mais um mestrado, né? A região, eu acho que é bom para todo mundo, né? Ainda ontem recebi um e-mail de um ex-aluno dizendo isso, né? Obrigado por isso, porque é bom para todos nós, né? Então, é isso mesmo, né? Com certeza é muito bom para a universidade, é muito bom para o centro, mas é muito bom para a cidade também, com certeza. Com certeza, né? Porque na verdade, torna a cidade um referencial, como já é mesmo. Né? Com certeza, uma referência na educação, uma referência na pesquisa, é isso que a gente vai buscar aí, com certeza. Né? E assim que abrir o processo seletivo, venha, para que nós possamos aí esclarecer, trazer todas as informações na primeira turma, né, em mestrado em Direito, 2012, aí, empreendendo o mestrado em Direito. Parabéns, professora. Obrigada pela presença. Pelo convite. Obrigada. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, só reforçando, 2244 4058, telefone para informações sobre a Semana Jurídica, 15ª Semana Jurídica da Universidade Católica de Petrópolis. Até já.